História de São Bento. O dia de São Bento é celebrado em 11 de julho, mesmo dia em que foi nomeado como padroeiro na Igreja Católica. O santo é conhecido como um exemplo de determinação e fé. E, por isso, é sempre mencionado quando alguém precisa alcançar graças ou se livrar de qualquer tipo de mal. São Bento é o padroeiro da Europa e dos arquitetos. Além de ser comumente evocado para evitar sequestros, assaltos e brigas em família, principalmente provocados em função do alcoolismo. Muitas pessoas também recorrem a São Bento para se livrar do mal, acima de tudo da inveja e do olho gordo. São Bento de Núrcia nasceu em Nórcia, na Itália, no ano de 480. Filho de uma rica família do lugar, era irmão gêmeo de Escolástica, que também veio a se tornar santa. Iniciador da Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina. Escreveu a Regra de São Bento, livro que transmite as instruções para a criação dos mosteiros. Bento foi preparado para estudar humanidades, em Roma. Aos 13 anos, partiu para a capital com uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. Seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, conta que Bento sai de Roma, com sua governanta, à procura de isolamento. Atravessa Tivoli e, depois de um dia inteiro caminhando, chega à aldeia de Alfilo, onde consegue pousada. Nesse local, um fato curioso chamou a atenção de todos. Enquanto Bento orava e recolhia os pedaços de uma vasilha de barro que havia caído no chão, a vasilha se refez, sem uma rachadura. Isso seriam os primeiros sinais da vida santa de Bento. Depois do ocorrido, as pessoas começaram a segui-lo, com um misto de curiosidade e veneração. Bento fugiu do lugar abandonando sua ama e seguiu em solitária caminhada. E com a ajuda de um monge, que lhe deu um hábito de frade. Por volta de 505, Bento abandonou Roma e se refugiou em uma gruta, em Subiaco, onde permaneceu durante 3 anos como eremita. Posteriormente, para proteger e preservar a gruta sagrada, conhecida como Sacro Speco, foi construído o mosteiro de São Bento, cravado nas montanhas de Subiaco. Depois de 3 anos orando longe do mundo, Bento resolveu sair disposto a criar uma nova forma de viver a religião, que não suprimisse os prazeres da amizade. Tinha cerca de 30 anos, quando foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges. Bento tentou pôr em prática suas ideias, mas a rígida liderança não estava agradando os monges, que tentaram assim envenenar o vinho de Bento. Mas ao estender a mão para benzer o vinho, a taça se espedaçou. Bento necessitava de novos homens e eles não tardaram a chegar. De volta a Subiaco, esses religiosos iniciam a construção de 12 mosteiros, espalhados por vales e colinas. Cada mosteiro seria hospedagem para 12 monges, presidida por um decano, todos dependendo de um mosteiro central onde ficaria a direção geral. Mais uma vez, a iniciativa de Bento desagrada a um padre de uma igreja próxima que vê passar vários fiéis a caminho dos mosteiros. Inicia contra ele uma campanha difamatória e resolve envenená-lo, sem sucesso. Bento resolve abandonar o local e seguiu para o Monte Cassino, lugar situado entre Roma e Nápoles. Por volta de 529, funda um mosteiro que viria a ser o primeiro de sua ordem. São Bento expõe seus projetos para a construção do ideal monástico: satisfazer as exigências da oração e da vida comum, dar hospitalidade aos refugiados, dispor de locais adequados às tarefas indispensáveis. Por volta de 534, escreveu o livro Regula Sancti Benedicti, a Regra de São Bento, onde expressou todas as exigências para a construção dos mosteiros. A obra serviu de base para a organização da maioria das ordens religiosas. Tem por princípio o convento autossuficiência, tanto material quanto espiritual. Com o tempo, Bento conseguiu fundar 12 mosteiros. E, graças aos seus conhecimentos de comunidade, os mosteiros fizeram um grande sucesso. Os monges seguiam a conhecida Regra de São Bento, que é um livro de 73 capítulos escritos pelo próprio santo, com instruções para uma vida monástica. Bento exorta os monges a ouvirem com o coração e jamais perderem a esperança na misericórdia de Deus. De fato, escreveu: ouça, filho, os ensinamentos do Mestre.
Dê-lhe ouvidos com o coração. Receba com agrado os conselhos de um pai que lhe quer bem, para se dirigir com o rigor da obediência, aquele do qual você se distanciou por causa da negligência e da desobediência. Ora et labora, que quer dizer ore e trabalhe. O ócio, que quer dizer tempo livre. Escreveu São Bento na regra. É inimigo da alma. Por isso, os irmãos devem dedicar-se, em determinadas horas do dia, ao trabalho manual e, em outras, à leitura dos livros que contêm a palavra de Deus. Oração e trabalho não se contrapõem, mas estabelecem uma relação de simbiose. Sem a oração não é possível encontrar a Deus. A vida monacal, definida por São Bento como uma escola de serviço ao Senhor, não pode prescindir do compromisso concreto. O trabalho é uma extensão da oração. O Senhor, recorda São Bento, espera todos os dias a nossa resposta concreta aos seus santos ensinamentos. No ano de 547, ao sentir que a morte estava chegando, pediu que sua sepultura fosse aberta. E após conversar com os monges, com as mãos para o céu, Bento faleceu aos 67 anos. O santo morreu no mesmo ano que a sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Seus bens foram divididos entre o mosteiro de Monte Cassino e a abadia de Fleury, na França. As relíquias de São Bento permanecem nesses locais. Em 1964, foi designado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Próximo vídeo. Como surgiu a medalha de São Bento e sua oração. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. E compartilhe com as pessoas que você mais gosta.